Gente, vamos falar do Palmeiras então? Palmeiras sim, hein? Tá muito bem hoje, vai muito bem, obrigada. 100% de aproveitamento na Libertadores, é o único time com 100%, com 12 pontos até agora. Uma invencibilidade fora de casa impressionante, 19 jogos de invencibilidade. E aí a gente já tá vendo os lances dessa vitória sobre o Cerro Porteño por 2-0. O primeiro tempo que não foi tão fácil, um pouco truncado, amarrado ali. Não foi um primeiro tempo brilhante do Palmeiras, mas depois apareceu o talento do Estevão para marcar um golaço e o Vitor Roque que se redimiu depois de perder um gol feito. Não é esse o lance, não. Daqui a pouco a gente vai acompanhando os lances aí. PVC, como é que você viu essa partida do Palmeiras? Você gostou? Eu acho que o Palmeiras foi muito seguro. Esse jogo era muito difícil porque é o jogo da hostilidade. Não perca de vista que esse jogo era do rescaldo da crise do racismo na Conmebol. Né? Dos casos absurdos de racismo que a Conmebol permitiu e tentou dizer que estava punindo. Ia ter hostilidade e teve. E teve manifestação racista nas arquibancadas de Alaola. Eu acho, assim como eu falei agora há pouco, vou repetir em relação ao Cerro Porteño. Eu não quero tratar o Cerro Porteño como uma entidade racista. Mas a torcida do Cerro Porteño teve gente racista. Como tem gente racista em outras torcidas. Mas o fato é que o jogo levava este clima para lá. Ai, PVC, te interrompi só porque passou o lance do Vitor Roque ali. O gol de Flaco Lopes que ele perdeu. Que ele poderia ter tocado para o Estevão, ele dá uma escorregada e perde um gol inacreditável. Pode seguir, PVC. Agora, eu acho que você olhando o jogo... O gol do Estevão, agora de interromper de novo, porque foi um golaço. E como o Lucas Evangelista foi esperto, hein? Mas foi rápido demais, já cobrou a falta, tocou para o Estevão. E olha o que ele acerta, hein? Que bola que ele acerta, que jogada do Estevão junto com o Evangelista. O que eu acho é que neste momento da temporada, você olha para um jogo desse, duro, e você olha para o jogo e fala, o Palmeiras está paciente, o Palmeiras está sem ansiedade, o Palmeiras vai fazer 1-0 daqui a pouco. E aí vai e faz. É o que está acontecendo. Não vai ser assim a vida inteira, não. Não vai ser assim. Não é porque o Palmeiras está ganhando, tem 19 jogos de invencibilidade como visitante em maio, que vai ser campeão em dezembro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o Palmeiras está muito seguro. E é diferente do Allianz Parque. Isso é uma teoria. Na minha cabeça, o que está acontecendo diferente no Allianz Parque é que a crise com a torcida de novembro a março criou uma ansiedade do time de resolver mais rápido. E nos jogos como o de ontem, você olha para o time e fala assim, cara, tem uma tranquilidade de trabalhar a bola. Não, daqui a pouco vai sair o gol. E sai. É aquele Palmeiras cascudo que a gente via do Abel antes, né? Uma força mental forte que você imaginava que o gol ia sair a qualquer momento. Já, inclusive, falei isso ontem, mas acho que o Palmeiras realmente está recuperando essa força mental, essa solidez que tinha anteriormente com o Abel. Tem que resolver no Allianz. E aí tem que resolver no Allianz, né? Fora de casa tá tudo lindo. 19 jogos invicto, 16 vitórias. É impressionante. Agora, PVC, vamos falar sobre um personagem importante desse jogo aí, Vitor Roque? Primeiro, o gol que ele perdeu, né? Foi impressionante como ele perdeu aquele gol. Ele tropeça, ele titubeia, ele tá inseguro. O que você achou que acontece ali? Ele toma a decisão errada porque ele poderia ter tocado pro Estevão. Qual foi o erro? Ele ficou indeciso. Ele não sabia se ele driblava ou se ele finalizava. E ele ainda dá uma tropeçada antes. Aí ele demora para decidir, tropeça e chuta em cima do Arias. Me lembrou muito, eu sei que é injusto, porque o Lopes vem de crescimento, é artilheiro do time do Palmeiras no ano passado, é o artilheiro do Palmeiras desta temporada, mas o Lopes, eu comentei assim o gol contra o Bolívar, lá em La Paz, que eu estava no estádio, e comentando o jogo, eu disse, se fosse no Allianz Parque, seria a jogada, aquela do gol do Estevão, que o Lopes carrega, entrega para o Facundo dá para o Estevão e sai o gol. Se fosse no Allianz Parque, você tinha o estádio inteiro com frio na espinha, perguntando que horas ele vai errar. E ele não errou, ele acertou. Aí contra o Vasco, ele faz uma jogada parecida em Brasília, e você pergunta que hora que ele vai errar. E ele chuta para fora e você fala, agora que ele errou. E o Vitor Roque foi muito parecido com isso. Só que depois ele faz um gol de Edmundo em 94.
E o quanto esse gol foi importante, porque por mais que ele tenha quebrado o jejum dele, já tinha marcado o primeiro gol dele depois de 12 jogos, então aquilo já dá um alívio grande para ele diante de toda a pressão que ele vinha sofrendo por ainda não ter balançado as redes. E ele mesmo fala, né, na saída de campo, que foi um alívio marcar aquele gol. Mas ainda assim, ontem, durante a partida, parecia que ele estava inseguro em alguns momentos e esse lance que ele perde o gol, para mim, é um indício disso. Mas aí, quando ele marca o gol, parece que realmente era um momento importante. E até depois dos jogadores, o Abel, né, esteve ao lado dele, o próprio Evangelista também falou que no vestiário eles prestaram muito apoio ao Vitor Roque ali depois desse lance. Então, parecia que ele estava precisando mesmo de um reforço, assim, desse carinho, dessa motivação para ele seguir o caminho dele e fazer uma boa partida depois, fazer um gol depois. É uma coisa que eu sempre lembro, eu estou comparando com gols que o Edmundo fez. O Edmundo fez um gol contra o Internacional em 94, que ele passa por todo mundo, segura na trave e põe a bola para dentro do gol. Por isso que eu lembrei do gol do Vitor Roque, que comparei com o Edmundo em 94, por causa de um Palmeiras e Inter que aconteceu naquela época. E do Flaco Lopes, porque ele perde o gol. A gente tem uma mania de falar, às vezes, que jogadores como o Ronaldo, como o Romário não perdiam gol, e o Abel disse na coletiva no domingo. O Neymar não perdia, não falhava, o Ronaldo não falhava. Brasil 0, Itália 0, você era muito garota naquela época, certo? Se é que você tinha nascido. Mas você já viu várias vezes os melhores momentos da final da Copa do Mundo de 94. Sim. Qual é o gol perdido do Brasil que você se lembra? Do Romário abraçando a trave. Aquele gol é um gol fácil de perder? Romário não perdia gol? Não. É um gol que não dá para perder. Romário não perdia gol? Perdia. Então, assim, aí eu vou avalizar o que o Abel disse no domingo. É pro Vitor Roque perder um gol daquele? Não, claro que não. Agora, você contextualiza que é o jogador mais caro da história do Brasil, que chegou com a pressão e passou 12 jogos sem fazer gol. Aí ele faz o gol e descarrega. Beleza, jogo seguinte ele sai frente a frente com o goleiro e fala, e agora? Agora eu tenho que fazer o gol. Agora eu tenho que fazer o gol. Agora eu tenho que fazer o gol. E ele não conseguiu lidar com a pressão dele saber que ele tem que fazer o gol. Ele não podia perder aquele gol. Imagina a cabeça dele quando ele perde aquele gol. Mas é verdade que os grandes artilheiros da história do Brasil não perderam gol? Olha o Romário contra o Paluca em 94. Mas o Romário tanto perdia gol que ficou famoso que ele fazia assim quando perdia gol. Ele fazia o sinal da... Quantas vezes a gente viu o Romário fazendo o sinal da cruz? E quantas vezes ele fazia o sinal da cruz? Quando ele comemorava o gol, ele fazia assim. Então, se ele fazia o sinal da cruz, é porque ele tinha perdido. A imagem ficou consagrada por quê? Porque ele perdeu o gol também. E a gente tem essa imagem do Romário, né? O cara, o baixinho que não erra. E era genial. O Romário é um gênio. Não está aqui ninguém está aqui discutindo o Romário, o jogador. Era um gênio. Mas ele perdia gol. Aliás, PVC, falando em gols em Vitor Roque, a sua prancheta é sobre Vitor Roque? É por um detalhe também do que eu estou ouvindo as pessoas dizerem assim. Agora, a moda agora é dizer assim, o Vitor Roque não é centroavante. Não ouvi isso em programa de televisão, não, mas eu ouvi na rua. Vamos ver a diferença do Vitor Roque e do Lopes. Atacando para cá, o Everton está lá no fundo. O Lopes está aqui na frente. O Lopes joga nesse círculo. Né? Ele joga num círculo. O Palmeiras tem atacado com 5, a gente já mostrou isso muitas vezes, que faz um 3-2-5, tem variação, a tática não é estática, mas o Lopes joga nesse círculo, ele sai nessa direção, nesses dois círculos. Então o centroavante é isso aqui, tipo, o centroavante é só Serginho Chulapa, é só o Nunes, artilheiro das decisões, é só o Washington do Fluminense. Não, Roberto Dinamite era centroavante e saía da área. A área de atuação do Vitor Roque é diferente. A maneira como o time se comporta em relação ao Lopes é diferente da maneira como o time se comporta em relação ao Vitor Roque. Em relação ao passe, onde vai sair, onde você vai procurar, você vai fazer o lançamento para a área e vai ter o centroavante lá dentro. O Vitor Roque, na tela seguinte, você vai ver que ele escapa muito mais para os lados. Aí as pessoas vão dizer, então ele não é centroavante. Claro que ele é centroavante. O Vitor Roque vai jogar daqui, dessa posição de tal número 9, para o lado direito, para o lado esquerdo, para dentro. O gol que ele faz, ele vem pela ponta esquerda, como se fosse um ponta, invade a área, tira o goleiro, vem para a marca do pênalti, finaliza. O Careca jogava como? O Careca era centroavante e o Serginho Chulapa era centroavante. Pega os vídeos para ver. Vê se eles são iguais.
Os dois vestiam camisa 9, era igual. Os dois eram centroavantes? Eram. Eram características iguais? Não. O Vitor Roque é um centroavante de muito mais movimentação. Ele vai abrir espaço, o que significa que o time muda com ele. Porque o passe vai sair em outra direção. Você vai procurar o centroavante de outra maneira. Um dos grandes centroavantes da história do futebol, que seu pai há de te contar, sua mãe, era o Reinaldo. O Reinaldo era um centroavante tipo Serginho Chulapa? Claro que não. Dominava, refinava, dava passe, saía da área, arrastava zagueiro, abria para o lado esquerdo, abria para o lado direito, finalizava de pé esquerdo, de cavadinha, de pancada, de todo tipo de jeito. Era muito... O Vitor Roque é mais jogador do que o Lopes. Não significa que o Lopes não tenha utilidade. Claro que tem, mas é outra característica. O Vitor Roque é um centroavante de movimento. E de explosão, de força física, o que é ótimo para o grupo, né? É bom para o Abel ter opções diferentes, Claro. para momentos diferentes do jogo e também para adversários diferentes. Hoje a gente não tem intervalo para ficar conversando com a galera aqui do YouTube, porque a gente está direto no YouTube, mas eu não deixo de perceber. A gente está direto no intervalo? A gente está direto daqui. Hoje é só intervalo, tá, gente? É um grande intervalo. A gente agora é só do YouTube, gente. Só de vocês aqui. Aliás, deixem o like, hein? Mas eu não vou deixar de registrar a participação de vocês por aqui, claro. Afinal, estamos juntos aqui fazendo o programa. E como o Vitor Roque gera muito debate, né? Porque eu vi ontem eu fiz o pós-jogo, inclusive, aqui pelo UOL, e muitos torcedores cornetando ainda o Vitor Roque, mas muita gente falando, né? Preciso ter paciência. E ainda assim, né, gente? Se a gente for pensar, antes dele fazer o gol, ele não vinha jogando mal, né, PVC? Ele já tinha marcado 2 gols que tinham sido anulados, ele estava sendo importante ali para o coletivo. Tinha sofrido um pênalti e meio. Tinha sofrido... Esse pênalti, eu tento não falar dele, porque ele é tão polêmico, qualquer coisa que você fala... Ele sofreu um pênalti e meio. É verdade, sofreu um pênalti que não foi pênalti, mas que acabou sendo decisivo, mas ele estava sendo importante ali para o coletivo do time. Não é que ele não estava acertando nada, né? Não era esse o caso. E aí, eu vou trazer o comentário aqui da Dani, porque ela fala, vamos valorizar o esforço e o oportunismo do Vitor Roque. Ele está ansioso, vai errar muito. Tudo em torno dele tem repercussão internacional e ele é um cara de 20 anos. Precisamos tratar melhor os nossos talentos. Com 20 anos, o Zico era titular do Flamengo? Era não, né? Não. Não era. Jogava no Flamengo. Ele estreou em 71 com 17. E não estamos comparando o Vitor Roque com o Zico, não. Por favor, gente. Estou comparando situações do futebol brasileiro que no passado eram diferentes de hoje. Um jogador de 20 anos no passado não era titular em lugar nenhum. Né? Grandes jogadores, as exceções eram, Ronaldo era, o Pelé era, o Romário estreou no Vasco em 85, ele tinha 19, mas ele virou titular em 85, ele já virou titular, mas tinha 19, assim, não era o Romário com 20 anos, ele não era o Romário que virou, não tinha sido campeão no Vasco com os 20 anos. Quer ver mais comentários por aqui? O Matheus Menezes, ele já é corneta aqui, tá vendo, gente? As opiniões são diferentes aqui e aqui é um espaço democrático, então vocês fiquem à vontade. O Matheus Menezes, eu gosto muito das análises do PVC e concordo com ele sobre o posicionamento do Vitor Roque. Mas eu acho o Vitor Roque fraco. O Endrick é muito mais jogador, por exemplo. O Endrick, eu acho que eu tenho uma admiração profunda pela capacidade de definição do Endrick. Por exemplo, o Endrick jogou 2 campeonatos brasileiros pelo Palmeiras. O Palmeiras ganhou os 2 e o gol do título foi do Endrick nos 2. O gol do título do Palmeiras em 2023 e 2022 foi no jogo da Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. Ele fez 2 gols, um valeu para ele, foi o gol da virada contra o Atlético Paranaense. O gol do título foi aquele. Porque quando ele entrou em campo contra o Fortaleza no jogo seguinte, que foi o primeiro jogo do Endrick titular, o Palmeiras já era campeão, com o Endrick fazendo 2 gols contra o Atlético Paranaense na Baixada. O campeonato seguinte, de 2023, que ele decidiu o jogo contra o Botafogo, que é o jogo da virada, mas o jogo do título foi contra o Cruzeiro no Mineirão. Quem fez o gol do título? O Endrick. Quem é mais habilidoso, o Endrick ou o Estevão? O Estevão. Quem é mais decisivo? O Endrick. Quem é mais decisivo, o Endrick ou o Vitor Roque? O Endrick. O Endrick é mais jogador do que o Vitor Roque? A gente não sabe ainda. Porque um tem 18 anos e o outro tem 20. Cara, tem um mundo para acontecer.
Tem um montão de coisa para acontecer. Se você fosse discutir em 85 quem era mais jogador, Bebeto ou Romário, talvez a resposta clara fosse Bebeto. E hoje você vai dizer Romário. Sim, é. Futebol é assim, né, gente? As coisas mudam muito. Tô lendo aqui o Júnior De Bastiani. Boa tarde. É o melhor programa de esporte da atualidade. Obrigada, querido. Obrigada pelo carinho. Obrigado.